Senhor, meus irmãos, tudo bem? Me chamo Jorge Paulo e estou aqui hoje para falar sobre a justiça de Deus, tema abordado na nossa revista de Escola Dominical da editora Betel, a lição de número 8, do dia 23 de maio de 2021. A revista ela trata sobre os atributos de Deus. Mas antes da gente começar a dar uma pincelada aqui, uma introdução na revista, eu vou pedir para você estar se inscrevendo no meu canal, curtindo este vídeo, compartilhando com os seus irmãos e ativando as notificações para que sempre que houver um vídeo novo, você fique sabendo e venha aqui assistir, escutar, ajudando a você a pensar, a raciocinar, a entender um pouquinho melhor a palavra do Senhor, tá bom? Neste domingo nós estaremos falando sobre a justiça de Deus. Antes de tudo, nós precisamos entender que nós temos dois momentos de justiça. Existe a justiça hoje, a justiça de Deus e como ela se aplica em nossos dias. Por que o ímpio ele prospera? Porque pessoas fazem coisas más e se dão bem, aparentemente bem, porque pessoas desrespeitam os princípios de Deus e aparentemente estão bem. E por que outras pessoas que seguem os caminhos do Senhor, obedecem os seus desígnios, vivem uma vida de oração, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, e mesmo assim sofrem grandes tribulações, perdem filhos, sabe? Têm entes com doenças, ou eles mesmos ficam doentes de enfermidades pesadas, com câncer e coisas do tipo. Por quê? Sobre isso, eu vou tratar em um outro vídeo, tá bom? Sobre a justiça de Deus e como ela se aplica nos nossos dias. A revista ela vai tratar da justiça de Deus mais focada no porvir. Como nós vamos nos apresentar ao Senhor. Aqui é todo um enredo de como nós nos apresentaremos perante Deus e como Ele aplicará a sua justiça quando nós nos apresentarmos diante da sua presença, tá bom? Então, a revista ela começa falando sobre a justiça de Deus revelada. E aí nós vamos aqui entender que existem dois momentos também nessa situação diferentes. O primeiro momento é o Antigo Testamento, onde a justiça de Deus ela é revelada através da sua lei, dos 10 mandamentos, sobre a lei mosaica, que os judeus até hoje eles seguem com afinco, com fervor. Essa é a lei. E o Antigo Testamento ele é baseado e regido, a justiça dele, na lei. O Novo Testamento ele é transformado, ele é modificado, A história ela é mudada através do Novo Testamento, através da vinda de Jesus para a Terra. Porque Jesus ele vai levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e no madeiro ele leva os nossos pecados. E ele levando sobre si os nossos pecados, nós entendemos que nós somos justificados. Nós somos justificados. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a justiça de Deus revelada. O tópico 1.1 vai dizer assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Então nós vamos entender que nós vivenciamos uma justiça diferente. Nós estamos vivenciando uma justiça aplicada através de Cristo. Mas também precisamos entender muito bem que não é porque através da graça que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós estamos
liberados para fazer todas as coisas. E muitas pessoas, elas confundem, sabe, toda essa coisa de justificação, de graça e de justiça, entendendo que, bom, se eu fui justificado em Cristo, e se eu sou salvo pela graça, eu estou à vontade para fazer o que eu bem entender. E não. A palavra ela vai nos dizer que o amor de Cristo nos constrange. E como ele nos constrange? Lembrando-nos todos os dias do sacrifício que ele fez. Então, quem consegue se lembrar a todo momento do sacrifício que Cristo fez pelas nossas vidas, ele é incapaz de pecar contra Cristo. Ele é incapaz de errar de uma forma premeditada, porque ele sempre vai estar se lembrando do sacrifício de Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange, tá bom? Então a justiça de Deus ela é revelada para nós, os gentios, vamos colocar assim, através de Cristo, tá bom? O tópico 2 vai falar sobre as características da justiça de Deus. E aí nós vamos ver que a justiça de Deus ela é diferente da nossa. O 2.2 vai nos falar sobre a justiça de Deus é perfeita, e o 2.3 é a justiça de Deus é definitiva. Nós vamos perceber que a justiça de Deus ela é diferente da justiça humana. Primeiro, em aplicabilidade, ela não é aplicada no momento da transgressão, porque Deus ele é longâmino, porque Deus ele é paciente, porque Deus ele não quer castigar os seus filhos. Eu vou fazer aqui, traçar um raciocínio com vocês. Se a polícia ela pega em flagrante um criminoso, ela no momento, no ato, ela vai pegar aquele criminoso, levar ele para uma delegacia e a partir daquele momento ele vai ser-lhe aplicadas as sanções da lei. Deus não, Deus ele nos pega em flagrante sempre que nós erramos. A gente não consegue se esconder de Deus. Então toda vez que nós erramos, Deus ele nos pega em flagrante. Só que ao invés dele proceder da mesma forma que o ser humano ele procede, ele vai fazer de uma forma diferente. Ele vai dar a oportunidade do ser humano se arrepender. Nesse mesmo exemplo que eu dei, imagine que a polícia visualize um assaltante furtando um carro. E aqui a polícia seria Deus e nós o assaltante, tá bom? Deus ele está vendo o que nós estamos fazendo, só que ele está esperando que nós não saiamos com o carro e leve o carro embora. Ele está aguardando que enquanto a gente está ali estourando a fechadura do carro, ou quebrando o vidro, ou fazendo a ligação direta, que nós nos arrependamos. Deus ele está olhando e aguardando o nosso arrependimento. Tá? Então, a justiça de Deus ela é perfeita, mas ela é longânima. Mas quando ele aplica, quando ele julga, aí não tem como dar jeitinho. Não adianta desculpa. Não adianta pedir perdão. Deus, eu não faço mais, não sei o quê. Depois de anos praticando o mesmo erro, praticando, sabe, as mesmas más obras. Então a justiça de Deus ela é perfeita. Não tem jeitinho com a justiça de Deus. Não tem como chegar no céu e falar, Deus, eu não queria fazer, mas eu fiz. Não, você não vai conseguir levar Deus na conversa. Você não vai conseguir enrolar Deus. Você não vai conseguir ludibriar Deus naquele grande dia. Então a justiça de Deus é perfeita. Porque ele nos conhece. Conhece o nosso intelecto, conhece o nosso coração, as nossas emoções. Então não adianta. Tá bom? Não adianta essa conversa de querer tentar enrolar Deus. Não. A justiça de Deus ela é definitiva. Depois que ele bate o martelo, não adianta. Porque ele nos deu tempo para mudarmos a ideia, para mudarmos as nossas ações
e nós continuamos na mesma vida. Então não adianta. Depois que ele bateu o martelo, acabou. Então a justiça de Deus ela é definitiva. O 3, e aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, vai falar sobre a aplicação da justiça de Deus. O pastor Valdir Alves de Oliveira, que é o escritor dessa revista, ele vai nos dizer assim: Deus coloca o seu juízo como linha de medir e a sua justiça como prumo. O tribunal julgará as obras e o trono branco o destino das pessoas. Justiça. Meyer Pearman vai dizer assim: conduta reta em relação a outrem. Tribunal de Cristo. Julgamento de obras, onde tudo será conhecido, todas as práticas do bem e do mal. Trono branco. Juízo final dos mortos. Lugar onde Deus julgará a humanidade. Destino final do homem. Então nós percebemos e vamos entender através da palavra de Deus que nós todos chegaremos diante do trono branco, onde Deus ele julgará a todos. E aí, a justiça de Deus ela não vai demorar. A justiça de Deus nesse momento não será mais longânima. A longanimidade do Senhor ela está sendo aplicada agora. Agora está sendo aplicada a longanimidade do Senhor. Ele está dando tempo de nos arrependermos. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, a aceitar o seu Filho como Salvador. O tempo da longanimidade é hoje. Quando nós nos apresentarmos perante Deus, não. Aí acabou a longanimidade, acabou a paciência. E como diz, como é tratado nos tópicos anteriores, quando chegar lá não vai ter desculpa. Quando chegarmos na presença dele, não vai dar para falar, mas Deus, o Senhor não me instruiu. Mas Deus, ninguém foi falar comigo, a Bíblia está aqui. A Bíblia está aí na sua casa. Quantas pessoas que não são evangélicas, que não aceitaram a Cristo, que são de outras religiões, têm a Bíblia dentro de casa. E aí qual vai ser o motivo? Vai falar o que para Deus? Deus, tem misericórdia, me perdoa. Deus ele vai julgar de uma forma reta. Ele vai julgar de uma forma justa. Porque Deus ele não é o homem. Com Deus não vai adiantar, olha, mas eu sou o pastor, 500.000 almas se renderam aos seus pés por minha causa. Não, lá não vai adiantar nada disso. Se você está pregando o evangelho, mas está com uma vida particular toda torta, lá não vai adiantar essa conversa. Lá não vai adiantar falar, olha, mas eu preguei, mas eu cantei, mas eu louvei, mas eu dei comida aos pobres, mas eu peguei metade da minha fortuna e dei na caridade, e eu fundei instituições de caridade. Não, lá não vai adiantar isso. Porque a justiça de Deus para nós é o seu Filho Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que você possa ficar com esta palavra, que você possa pegar este vídeo como uma introdução da sua escola bíblica dominical. Vai lá no domingo, participe, sabe? Se envolva, cresça na graça e também no conhecimento sobre a justiça de Deus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.